Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Renata Uchoa. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do 7º ano de Língua Inglesa, texto 11, do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o gráfico, que pertence ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são EF69LP32 e EF69LP33, e os descritores são os D6 e D5. As habilidades em destaque se referem à seleção de informações e dados relevantes de fontes diversas e à organização esquematicamente com a ajuda do professor das informações necessárias com ou sem apoio de ferramentas digitais, em quadros, tabelas ou gráficos. Se referem também à articulação do verbal com os esquemas infográficos, imagens variadas, etc., na construção ou reconstrução dos sentidos dos textos de divulgação científica e retextualização do discursivo para o esquemático, e, ao contrário, transformação do conteúdo das tabelas, esquemas infográficos, ilustrações, etc., em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão. Os descritores se relacionam com a identificação do tema de um texto e com a interpretação textual com auxílio de material gráfico diverso. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação, em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente pedaços de papel em branco. Esse material servirá para os alunos responderem a uma questão sobre a importância de se estudar diariamente. O objetivo é coletar as respostas e instigar os alunos acerca do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Durante o compartilhamento das respostas sobre a questão, estudar diariamente é importante para entender melhor os conteúdos vistos na escola. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. Após a leitura da super dica apresentada na questão 3, caso os alunos ainda não tenham segurança sobre qual será o gênero estudado, citem outras dicas até que eles consigam acertar de qual gênero textual se trata.
Durante a resolução coletiva da questão 4, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente imagens de diversos modelos nas quais sejam apresentados todos os elementos que caracterizam esse gênero textual. O objetivo é que os alunos percebam os elementos que podem compor um gráfico. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Como a proposta da leitura do texto da questão 1 é oral, realizem-na com ritmo e entonação adequados, demonstrando assim o modelo de leitor fluente. Durante a realização das perguntas propostas, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. O quadro Quer Saber Mais apresenta alguns gráficos. É importante que os alunos identifiquem quais são seus tipos. Aqui vocês podem ampliar as características do gênero textual, afirmando que o gráfico proporciona uma leitura mais rápida sobre o assunto, porque apresenta os dados numéricos por meio de símbolos e legendas e utilizam figuras geométricas, desenhos, facilitando a visualização, a comparação e a análise dos dados. A proposta para a resolução das questões 3 e 4 é individual. Aproveitem esse momento para observar o nível de autonomia dos alunos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva indicada na questão 5, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente os gráficos já observados na atividade anterior. O objetivo é que seja solicitado aos alunos uma análise dos gráficos quanto aos elementos que os compõem. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Ao final da leitura do texto da questão 1, é proposto a realização de questionamentos acerca dos dados mencionados no texto. Durante esse momento, observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não fizerem. Essa ação é importante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Como a proposta da questão 2 é individual, observem quais alunos apresentam alguma dificuldade em sua realização. Já a proposta da questão 3 é em duplas. Se desejarem, indiquem aos alunos como devem formar esses pares. Aproveitem para observar como cada par desenvolve o trabalho e falem da importância do trabalho em equipe. Realizem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, com ritmo e entonação adequados, demonstrando assim o modelo de leitor fluente. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo texto.
Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão a autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Professoras e professores, motivem os alunos na realização da proposta da leitura apreciativa, seja com os livros disponibilizados na biblioteca ou no troca-troca de livros conforme foi sugerido. Lembrem-se de que a atividade de leitura apreciativa, seguidas de rodas de conversa sobre a obra lida, possibilitam aos alunos a valorização da leitura literária como experiência estética, a utilização do conhecimento de mundo para uma interpretação mais completa do texto, o compartilhamento de impressões sobre as obras lidas, identificando as semelhanças e diferenças entre elas, tais como tema, enredo e recursos linguísticos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. Nesse momento, será importante enfatizar para os alunos que os dados e números de um gráfico são provenientes do resultado de uma pesquisa. Portanto, o planejamento desse gênero textual passa por uma pesquisa. Para a realização dessa pesquisa, faz-se necessário escolher um tema e ter uma pergunta base. Todos os elementos que devem compor a pesquisa que subsidiará a escrita do gênero textual gráfico fazem parte da tabela da questão 2. Portanto, incentivem os alunos a realizarem o preenchimento da tabela do planejamento de forma autônoma, mas fiquem atentos, sobretudo, àqueles que demonstrarem maiores dificuldades e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu Escrevo o Texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente réguas, lápis de cor e canetinhas coloridas. É sugerido também verificar a possibilidade de uso do laboratório de informática da escola. Os materiais serão necessários para que os alunos possam desenhar e colorir o gráfico, e o acesso ao laboratório de informática servirá para utilizarem o aplicativo Excel que gera gráficos a partir de dados coletados. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, por se tratar de um gênero textual que possivelmente os alunos não tenham muitas experiências de escrita dele, se faz necessário que vocês fiquem atentos e os apoiem na resolução dessa atividade. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios.
Realizem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Todas as questões da atividade giram em torno da autoavaliação e aprimoramento do texto. Enfatize para os alunos a importância dessa etapa. Lembrem-se de que a autoavaliação da produção escrita é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação é importante na formação de leitores e escritores autônomos, pois possibilita desde cedo o exercício de um olhar crítico na avaliação de suas próprias produções. Para os professores, é o momento de perceberem como os alunos vivenciaram o processo e de planejarem novos direcionamentos interventivos para as suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. O último item descrito na questão 3 questiona os alunos sobre a forma como eles apresentarão os gráficos produzidos para a comunidade escolar. Portanto, subentende-se que, posteriormente, será necessário organizar na escola uma exposição de todos os gráficos. Empenhe-se junto com os alunos para tornarem esse momento prazeroso e rico em aprendizagens. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo de análise linguística. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.